Hoje, 24 de abril, segunda-feira, eu quero te acolher, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o Cristo ressuscitado esteja à frente, levando bênção, graça, coragem, proteção, para viver essa semana na bênção de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando também, se cadastre aqui no canal, sinta-se em casa, dê um joinha, escreve um amém ali, quem sabe no final, se você gostar aqui do nosso trabalho e dessa palavra de Deus, você compartilhe para mais alguém também, sendo um evangelizador por este canal. Quero lembrar ainda que hoje nós temos 3 horas, o terço, 18, a hora do Ângelo, e que também a igreja nos convida a fazer a memória de São Fidélis, presbítero e mártir. São Fidélis, ele é de 1557, 1622, religioso capuchinho, viveu a vida contemplativa, foi chamado apóstolo do Evangelho, trabalhou muito pela catequese, enfim, ele atuou na Suíça e depois morreu pela sua fé, defendendo a fé, apóstolo do Senhor. Deus nos dê essa coragem de morrer velhinho, defendendo a fé em Cristo Jesus. Vamos ouvir? Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os Cirenenses e Alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Salmo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos unidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui?
Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Então, hoje, mais uma vez, nós temos aqui um ensinamento muito bonito de Jesus. Vale a pena lembrar alguns dos feitos de Jesus. Primeiro, Jesus se sensibiliza com a multidão faminta, orienta os discípulos a dar de comer. Nós vimos esses dias, não foi? Depois, Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar, e enfim, as curas, os milagres, e tudo isso vai saltando aos olhos daquele povo que caminhava com Jesus. De tal modo que eles agora querem torná-lo um salvador da pátria, ou seja, um guru que faz tudo o que as pessoas querem, defende seu gueto, seu grupo e ponto final. Agora é a nossa vez. Ô Senhor! Jesus, bem sutilmente, vai dizer a eles que tem algo muito mais importante do que apenas buscar o pão cotidiano de cada dia, um lugar ao sol. Tudo isso vai passar, mas Jesus diz: esforçai-vos pelo alimento que permanece para a vida eterna. Olha onde Jesus leva a reflexão. O pão de cada dia é necessário, sim, mas de que basta viver 100 anos, não é para poucos que vivem 100 anos, com toda a regalia do mundo, com toda a fartura, se a gente não viver bem este tempo de tal modo que a gente possa ir mandando os tijolinhos lá para construir a nossa casa, né? Então Jesus disse: se esforçai antes pelo alimento que não perece, né? O tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que ninguém pode tirar de você. Ao contrário, lute por isto, né? Busque esta graça para você na tua vida e que Deus disponibiliza todos os dias. Então sempre Jesus traz a gente para o centro. Sempre Jesus traz a gente para o centro. E não é tão fácil caminhar com Ele. Ele mesmo diz, não é? A gente fica careca de saber, mas a gente precisa saber de novo, ouvir outra vez, encarar de novo, ver se a gente tem coragem de levar a sério mesmo. Tome a sua cruz todo dia, carrega atrás de mim. Aí na primeira leitura a gente tem um testemunho muito bonito, não é? Um testemunho do primeiro mártir da nossa igreja, assim, propriamente dito, né? Relatado pela Sagrada Escritura. Estevão, movido do Espírito Santo de Deus, cumpre a sua missão mais do que anunciar o Evangelho, de testemunhar. O testemunho de Estevão é indispensável para a vida da comunidade cristã que está iniciando. Eles entendem com o apedrejamento de Estevão, com a morte de Estevão, com o martírio de Estevão, que a vida é difícil mesmo, mas que é possível vencer todas essas coisas. Então o sangue de Estevão derramado é força para a igreja continuar, não é? Porque ali tem uma injustiça absurda e Deus vai frutificar mais vida aonde tiraram a vida de alguém, aonde a dor, a ignorância foi máxima. Deus vai fazer daquela ignorância máxima gerar vida, e vida em abundância para muitos. Então a gente aprende aqui, né, com esse testemunho de Estevão, que vale a pena a gente trilhar esse caminho, ainda que seja amargo, ainda que seja incompreendido, ainda que seja difícil, ainda que você seja passado para trás, tratado como um bobo, não importa, não importa. Quem sabe com quem está, caminha com ele um pouco mais. E aqui Estevão sabe que lado que ele está.
Os discípulos também vão descobrindo um dia atrás do outro com quem eles estão. E aí, a caminhada vai se tornando fecunda. Que a gente possa aprender dessa dor de Estevão, desse sofrimento de Estevão, que a gente possa aprender com essa palavra de Jesus hoje. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura eternamente. Quanto tempo você tira por dia para falar obrigado a Deus? Ainda que fosse uma oração só assim. Né? Quanto tempo você tira por dia para olhar para um irmão e rezar por ele, ou estender a mão, fazer alguma coisa, ligar para alguém, mandar uma mensagem, pega um versículo bíblico e manda aquele versículo bíblico para o outro, sabe? Os gestos, os pequenos gestos, as gotas de vida que alimenta e que dá sustentação todos os dias. Muito obrigado pela sua companhia aqui no canal, nos alimentando, nos enchendo dessa graça de Deus para continuar vivendo essa dimensão leve, estreita, maravilhosa, mas exigente. Às 15 horas nós temos o terço, às 18 horas, nós temos a hora do Ângelo. Deus abençoe grandemente você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.